Olá, este é mais um programa Entrevista com o Magistrado e temos o prazer de conversar com a doutora Sandra Cristina Candeira de Lira. Ela é juíza titular da 6ª Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e é mestra em Direito e Políticas Públicas. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Bom dia, dependendo da hora. Obrigada pela presença e pela participação. Nós hoje vamos conversar um pouquinho, né, doutora, e aprofundar um pouquinho mais o tema na competência do julgador nessas causas que envolvem as políticas públicas. Doutora Sandra, dentre tantas ações e com tantos e tão variados temas, há espaço para interpretação e argumentação nas decisões judiciais? Assim, esse é um questionamento e foi inclusive uma alusão feita em uma outra ocasião nossa, né, Glaucia? Mas que ela permanece bastante importante também nessa área da competência, dadas as discussões que estão sendo levadas a cabo na atualidade, né? Então, é bom que a gente rememore, assim, que a interpretação e a argumentação, elas têm efeitos jurídicos diversos. Hoje, isso é bastante importante a gente enfatizar essa questão em virtude da existência de decisões judiciais muito díspares umas das outras. Às vezes a gente está tratando de uma mesma questão, de uma realidade fática bem similar e as decisões são muito antagônicas. Isso leva a uma situação bastante agressiva, eu posso até denominar assim, para o judiciário, porque é uma crítica bastante acirrada que se faz quanto a essa ponderação jurídica. Por que é assim? Ora, né, às vezes um cidadão está com uma questão similar, eles comparam, são mesmo, né, escritório de advocacia, enfim, aquela situação, você fala assim, olha, mas para aquela situação X, que era igualzinha, a decisão foi essa. E para aquela situação, nossa, decisão totalmente diferente, o que está acontecendo, né? Enfim, aí vem aquelas paráfrases, né, do cotidiano, cabeça de juiz, né, e aí cada um tem a sua, aquela história toda que às vezes é um pouco difícil que a gente que é operador do direito assimilar isso com a naturalidade. Então, buscando entender o porquê que essas coisas acontecem, que é importante a gente entrar nesse debate, fazer essa discussão acerca do que diferencia isso. O juiz está interpretando a lei de uma forma diferente, o juiz está argumentando para chegar naquilo que a consciência dele entende como certo, então, ou seja, o critério peculiar da consciência, daquilo que pessoalmente o juiz entende, pode entrar nessa seara da decisão judicial. Então, isso é bastante importante, porque doutrinas e doutrinas que tentam, né, desvendar esse mistério, chega a ser um mistério, né, como é que a gente resolve isso? E eu citaria aqui o trabalho que tem sido feito pelo Lênin Streck, que ele justamente questionando, é até um texto que a gente está colocando na plataforma, tudo para a gente discutir, questionando essa situação. O que a gente tem que fazer para que a gente, como operador do direito, chegue a uma matriz teórica e uma decisão coerente com o sistema que nós temos? Porque a gente não pode fugir da realidade de que o nosso ordenamento jurídico ele é um ordenamento jurídico complexo, mas ele é formal, ou seja, está tudo instituído, são diplomas escritos, né? Nós temos aí desde a nossa Constituição e aí vamos partindo para as leis infraconstitucionais e tudo isso faz parte de um grande emaranhado de leis, né, que retrata exatamente essa dificuldade que a gente tem hoje, né, para o operador de direito. São muitas leis, há uma morosidade grande, né, nas decisões judiciais, as demandas são bastante acirradas, a máquina judiciária às vezes não comporta, né, não tem tanta estrutura para suportar o tanto de demanda, e a gente precisa achar um tronco, né, uma matriz que nos devolva a esta, como é que a gente pode fazer? Essa harmonia no julgar, no ato de julgar, né? Então é importante que a gente fale sobre isso. De novo, também nessa seara da competência, porque é exatamente daí que ficam aquelas discussões entre as varas de fazenda pública, entre os juizados, né? E aí por aí vamos também, só estou tentando exemplificar, né, dentro do meu laboratório, que são as varas de fazenda pública, né, dizendo que quando a gente está dentro da seara da interpretação, a gente está tendo uma matriz teórica como meio, ou seja, todo o nosso ordenamento jurídico. Quando o juiz parte para a base da argumentação jurídica, que aí a gente tem doutrinadores como Robert Alexy,
Manuel Atienza, né, que são, enfim, defensores da argumentação jurídica, a gente pode colocar assim, né, como um exemplo bastante forte nesse sentido. É como se eles não tivessem uma marca teórica registrada, e aí pode ser o arbítrio do juiz vale, a discricionariedade dele vale, ele pode decidir de acordo com a consciência dele. Isso é bastante perigoso dentro de um Estado democrático de direito, em que a gente busca sedimentar direitos fundamentais, e especialmente políticas públicas, que tenham e guardem anseio com a coletividade. Precisa se atentar para isso. Né, a gente teve uma época percussora dessa questão, né, que acho que foi a porta, né, para esse tipo de situação que hoje existe, que foi Cândido Rangel Dinamarco. Né, ele apregoava muito sobre o princípio da instrumentalidade do processo. Então o processo, na visão dele, era nada mais do que um meio para que tanto o jurisdicionado obtivesse aquilo, né, que é o bem da vida que ele deseja, mas para que o operador do direito também manifestasse, ou seja, exercesse o seu ofício. A questão é que quando você coloca o processo como simples meio, a gente dá essa abertura, né? Não é só conduzir o processo diante de uma normativa, de um procedimento instituído, mas é chegar a uma decisão judicial que ela tenha critérios harmônicos para um sistema. Então, a questão da argumentação jurídica, eu particularmente apoio bastante esse trabalho que está sendo feito, desenvolvido em vários livros, né, Hermenêutica, a Crise do Direito, pelo Lenny Streck, porque ele chama a nossa atenção para isso. A gente tem que ter um enquadramento hermenêutico, né, harmônico, porque senão o nosso sistema começa a ficar muito fluidificado, tudo é muito fragilizado, tudo é relativizado, tudo pode. Né, então, a gente precisa voltar um pouco, acho que dentro de tudo isso que nós conquistamos, né, e desde, né, da era moderna, estamos agora falando em pós-modernismo, né, fala-se muito nisso, mas a gente tem que ter padrões, né, de segurança. Isso já está sendo, já está dentro do Código de Processo Civil, com essa última reforma que houve, a gente vai tratar desse tema, que são incidentes e procedimentos jurídicos, judiciais, que a gente está justamente buscando uma forma de sistematizar essa harmonia no sistema. Né? Não é possível que a gente continue apregoando que o juiz e os seus problemas e as suas convicções pessoais possam entrar nesse exercício dessa profissão, né? E aí eu gostaria até de ler aqui um trechinho que eu acho bastante importante sobre esse assunto, que foi exatamente desse livro que eu coloco até na plataforma. E o Lenny Streck, ele fala assim: alguns exemplos podem auxiliar na compreensão do problema. Em discurso de posse dos 9 juízes estaduais em determinada unidade federada, a saudação não deixa dúvida acerca do papel do juiz e do processo em terra Brasílis, não sendo difícil perceber, de igual modo, a confusão entre o positivismo exegético e o positivismo normativo. O processo não é senão um instrumento que o Estado entrega ao juiz para, ao aplicar a lei ao caso concreto, solucionar o litígio com justiça. Justiça que emana exclusivamente de nossa consciência, sem nenhum apego obsessivo à letra fria da lei. E aí ele prossegue. No plano do que podemos chamar de aplicação jurídico-judiciária, calha registrar parte do voto proferido em julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Assim dizia o relator. Não me importa o que pensam os doutrinadores. Enquanto for ministro do Superior Tribunal de Justiça, assumo a autoridade da minha jurisdição. Decido, porém, conforme a minha consciência. Precisamos estabelecer nossa autonomia intelectual para que este tribunal seja respeitado. É preciso consolidar o entendimento de que os senhores ministros, e aí ele cita os nomes, decidem assim porque pensam assim. E o STJ decide assim porque a maioria de seus integrantes pensa como esses ministros. Esse é o pensamento do Superior Tribunal de Justiça e a doutrina que se amolde a ele. É fundamental expressarmos o que somos. Ninguém nos dá lições. Não somos aprendizes de ninguém. E ele cita isso com bastante proficiência porque... coloca no lugar bem devido, né, quando ele fala que nós, né, em Terras Brasílias, ele fala no Brasil, estamos justamente dentro desse contexto, né, num estado de crise, que ele chama também, ele faz até remissão ao Zygmunt Bauman, que é um filósofo, que ele até já falecido, mas tem um livro recente dele que chama exatamente isso, Estado de Crise.
E um outro que é bastante peculiar, que fala da sociedade individualizada, dizendo justamente isso. Temos hoje muitos direitos, poucas obrigações, somos um país regido por um emaranhado de leis, decisões para todos os lados, aonde pararemos, né? Então, é preciso definir isso também, debater sobre isso, para que a gente discuta, né? Porque é assim que a gente começa realmente no debate, é no debate que a gente busca essas soluções, né? Isso é bastante interessante. E acontece também quando a gente está tratando de competência. Por incrível que pareça, né, por ser uma questão que a princípio não convolaria maiores discussões, isso também acontece quando a gente trata de competência.